com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de História para o sexto ano. Dando continuidade à aula anterior, vamos falar agora sobre um rei para Israel. Então ele diz o seguinte: o povo de Israel adotou a monarquia para enfrentar a ameaça dos povos vizinhos. Tá? A centralização política de Israel. Segundo a Bíblia, a fim de reagir contra a invasão dos filisteus no século XI a.C., os hebreus mudaram sua organização política. Os juízes foram substituídos por um rei que exercia sua autoridade sobre todas as tribos. O primeiro rei dos hebreus foi Saul. Com a morte de Saul, Davi subiu ao trono e reinou de 1000 a 965 a.C. O novo rei conquistou a cidade de Jerusalém e transformou-a na capital do reino. Davi também expandiu as fronteiras por meio de inúmeras guerras, até mesmo contra os filisteus, e fez alianças com as cidades fenícias. Em Tel Dan, sítio arqueológico situado no norte do atual estado de Israel, foi encontrado um bloco de pedra com uma longa inscrição em que aparece a expressão Casa de Davi. A descoberta é considerada uma prova da existência histórica do personagem bíblico. Na região da Palestina, há ainda sinais de povoamento de uma cultura homogênea, datados aproximadamente do século X a.C. O reinado glorioso de Salomão. O auge do poder monárquico que em Israel deu-se no reinado de Salomão, filho de Davi. Ele reforçou o exército e estabeleceu relações comerciais com os reinos da Arábia e da África. Foi também durante o reinado de Salomão que se construiu o primeiro templo de Jerusalém. Salomão ordenou a construção de obras hidráulicas, como reservatórios para irrigação e aquedutos para o abastecimento de água. Para financiar essas obras, o rei impôs ao reino altos impostos, além de recrutar parte da população para trabalhar nessas construções. Com a morte de Salomão, em 926 a.C., seu filho Roboão assumiu o reino e manteve a política de altos impostos. O norte rebelou-se e criou o reino de Israel, com a capital em Samaria, reunindo 10 tribos. O sul, reunindo 2 tribos, passou a se chamar Reino de Judá e manteve sua capital em Jerusalém. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a fotinha, a divisão do Reino de Israel. Tá? O norte, o Reino de Israel, e o sul, o de Judá. Aqui a fotinha, tá? Ó. Em cima de Israel, embaixo de Judá. Perfeito? Continuando. Os assírios dominam o reino de Israel. Em 722 a.C., o rei assírio Sargão II tomou Samaria, a capital do reino de Israel, deportou a população para os territórios assírios e levou os estrangeiros para ocupar as terras conquistadas. Deportar é expulsar, tá? Séculos mais tarde, a miscigenação a que foi submetida a população de Israel gerou atritos entre esse reino e o de Judá. Miscigenação, cruzamento de diferentes grupos de humanos, tá? Como o povo das tribos que formavam o reino de Judá não havia se misturado com outros povos do período, seus descendentes não consideravam mais a população do rei de Israel como seus parentes. Passaram a denominá-los samaritanos, ou seja, habitantes de Samaria, capital de Israel. O povo de Judá passou a ser conhecido como judeu.
A partir desse período, menções aos hebreus se tornaram mais frequentes em boa parte do registro histórico dos povos orientais. Flávio Joséfo, um historiador judeu, tá? Flávio Joséfo, Tifus Flávios Joséfos, o nome dele real, é o nome que o judeu José Ben Matias tomou após tornar-se cidadão romano. Isso aconteceu quando uma revolta dos judeus contra o domínio romano foi derrotada em 70 d.C. Joséfo era um de seus líderes, mas como conhecia o imperador Flávio Vespasiano, sua vida foi poupada. Joséfo escreveu as Antiguidades Judaicas, na qual apresenta uma história dos judeus desde os tempos bíblicos até o ano 66 depois de Cristo. Essa obra é uma importante fonte histórica para conhecermos a vida dos antigos judeus. Joséfo morreu em 100 depois de Cristo, aos 63 anos de idade. Bom, nós vamos parar a nossa aulinha aqui, tá? Na próxima aula, nós terminaremos. Não, ainda dá para fazer mais um textinho aqui para vocês. A gente já está em outro tempo. Vamos lá, o cativeiro da Babilônia. O reino de Judá resistiu por mais tempo aos ataques de outros povos. Em 1587 a.C., os babilônios, comandados pelo rei Nabucodonosor, conquistaram o reino de Judá e levaram seus habitantes como prisioneiros. Esse episódio foi denominado pela Bíblia como o cativeiro da Babilônia. Quando os persas conquistaram a Babilônia, em 1538 a.C., autorizaram os judeus a regressar à sua terra e reconstruir o Templo de Jerusalém. Posteriormente, os judeus foram submetidos por Alexandre o Grande, rei da Macedônia, e, séculos mais tarde, pelo Império Romano. No ano de 70 d.C., os romanos reprimiram uma rebelião dos judeus, destruíram e saquearam o segundo templo de Jerusalém. A maior parte dos judeus dispersou-se então por várias partes do domínio romano. Essa migração passou à história com o nome de diáspora judaica. Certo? Aí nós terminamos esse capítulo. Na próxima aula, então nós vamos falar sobre a vida em Israel, tá bom? Fica melhorzinho, por isso que eu quis terminar logo esse capítulo 3, tá bom? Então, gente, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, isso ajuda a melhorar o nosso canal, melhorar o nosso conteúdo e a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.